Boa noite, hoje é dia 31 de março de 2020, ainda estou aqui de missão em Pacaraima, amanhã eu já volto a Boa Vista. Antes de começar o vídeo, eu queria falar que um dos meus inscritos no canal, que tanto eu como ele nos seguimos no Twitter, o Vinícius Mariano, ele deu uma indicação de um livro, que é a Bandidolatria e Democídio, tá? Ele é do Diego Pesce e Leonardo Gardan. Então eu queria dizer para ele que eu vou providenciar a compra desse livro, vou ler, e assim que chegar o livro e eu terminar de ler e fazer as minhas anotações, eu vou fazer um vídeo sobre este livro, tá bom? Então agora vamos para o vídeo, mas antes disso lembre-se de se inscrever no canal. O livro então que eu vou comentar hoje é este aqui que está aqui no colo, só um instantinho. Este aqui, ó, tá? Ele é um livro de William Bion, Uma Breve História da Ciência, certo? Esse livro aqui eu achei muito interessante, tá? E no comecinho dele ele começa a explicar sobre a ciência desde lá da antiguidade. E ele comenta que a coisa mais importante, o atributo mais importante da ciência é a curiosidade, tá? Então, ele faz diversas analogias com os primórdios da civilização, e inclusive que os cientistas antigamente eram chamados de sacerdotes. Por exemplo, na Babilônia veio a astrologia, na Índia a matemática, né? Na China a bússola, o papel e a pólvora, tá? E também da China veio uma coisa muito importante, que foi a escrita. A escrita chinesa é chamada de ideogramas, tá? E isso daqui é interessante porque os ideogramas são iguais como hoje até o passado. Então isso é interessante porque os chineses de hoje conseguem escrever, conseguem ler, né? E escrever exatamente como seus antepassados faziam, tá? Depois disso ele passa para falar sobre o pai da medicina, sobre Hipócrates, que é o juramento que algumas faculdades de medicina faz. E algo muito interessante é sobre o corpus hipocrático. Na verdade, Hipócrates não deixou nada escrito por ele próprio. E foram diversos outros autores que escreveram, e por volta de 250 anos, e aí que constitui esse corpus hipocrático. E já nessa época, ele já tinha muitas coisas sobre como tratar ossos quebrados, sobre deslocamentos de juntas e de diagnosticar diversas doenças, tá? Interessante também sobre esse corpus hipocrático é que ele era escrito em pergaminhos, né? Então não existia a máquina de imprimir ainda, né? ou a prensa. Então esses papiros eles tinham que ser sempre, constantemente reescritos, porque traças, etc., tudo destruía esses papiros. Então é um trabalho gigantesco, porque vai passando de mão em mão, certo? E de papiro em papiro até chegar onde chegou pra gente. Ele descreve alguns princípios hipocráticos, e eu deixei anotado aqui o segundo princípio, que eu achei algo bem interessante. Antigamente as doenças elas eram consideradas algum tipo de desequilíbrio, e eles falavam que nós tínhamos alguns humores dentro de nós, né? Seriam 4 humores, e no desequilíbrio desses humores é que surge a doença. Então hoje, quando nós falamos que você está de bom ou mau humor, vem desse princípio, tá? O autor passa então a falar de alguns desenvolvimentos da ciência na Idade Média, e comenta que a partir de 1340 já começou a ter um início, certo, de autópsias. Essa dissecação em autópsias não era uma coisa que era permitida na época, mas por causa das batalhas e os ferimentos que existiam nos corpos, algumas pessoas já conseguiam olhar lá dentro e ver algumas das estruturas. E havia muitos sacrifícios, coisas bem assim feias, então conseguia ver partes do corpo ali expostas, e era nisso que eles conseguiam fazer as suas anotações. Tem um detalhe muito importante que é dito na página 54. Em 1340, 30% da sociedade europeia ela morreu foi dizimada por causa da peste negra. E por que eu estou comentando isso? Hoje a gente está passando por uma situação, né, o mundo todo, sobre esse vírus,
E em 1340, a causa provável de chegada desse vírus na Europa foi realmente as rotas comerciais da Ásia. E também nessa época que surgiu o termo quarentena. O que acontecia? Os doentes que ficavam com a peste negra, eles ficavam 40 dias isolados. Então era 40 dias mesmo, por isso que é quarentena. E depois de 40 dias, se eles estivessem bem, eles eram liberados, né? Senão continuava por mais tempo. Hoje em dia a gente sabe que a quarentena não necessariamente precisa de 4 dias, mas surge essa expressão também de 1340 por causa da peste negra. A peste negra, ela matou muito no começo, mas ela durou por mais ou menos uns 2 séculos depois. Para ter uma ideia, na peça de Shakespeare, né, Romeu e Julieta, quando o personagem Mercúrio diz que a peste cai em suas casas, ele está se referindo à peste negra. E um outro detalhe, quando tinha rumores que essa peste poderia chegar ali nos vilarejos e nas cidades, por exemplo, onde Shakespeare também morava, os teatros e vários comércios também eram fechados como estão se fazendo hoje. Então Shakespeare teve realmente bastante prejuízo em relação a esse vírus, né, no caso a peste negra. Depois o autor então ele passa a falar sobre Paracelso, que nasceu em 1493 e morreu em 1441, e sua grande importância no desenvolvimento da química. A palavra química também tem uma história interessante, porque antes o que existia era a alquimia, os alquimistas. E eram aquelas pessoas que tentavam transformar objetos comuns em ouro. Então a alquimia vem exatamente a palavra química dessa palavra de alquimia. Tá? E na alquimia já havia diversos processos que eram conhecidos até hoje, por exemplo, o processo da destilação para fazer bebidas, isso daí já era conhecido há muito tempo, né? E é um processo obviamente químico. Depois ele fala de Vesalius, que nasceu em 1514 a 1564, e aí sim, esse foi realmente a primeira pessoa a dissecar corpos e a ensinar a anatomia dessas suas dissecações para outras pessoas. Ele fez um estudo muito prolongado e um dos maiores livros que é conhecido hoje, que é chamado De Fábrica. Para você ter uma ideia do tamanho desse livro, ele tem 40 centímetros de altura e pesa mais ou menos 2 quilos. Então como que ele conseguiu fazer os desenhos dessas estruturas todas? Porque ele não era um artista, né? Então ele tinha uma pessoa que sabia desenhar muito bem e ele ia mostrando para a pessoa as partes secadas e aí ele montava o corpo todo nesse livro. Para se ter uma ideia também, muitos artistas famosos como Leonardo da Vinci e Michelangelo, eles também dissecavam corpos, por isso que eles entendiam, conseguiam fazer as suas boas estruturas, né, as suas boas esculturas. Depois disso, então, o autor começa a falar sobre Copérnico, que esse sim teve um desenvolvimento muito gigantesco para a ciência, né, que nasceu em 1473 e morreu em 1543. A sua grande obra é Das Revoluções dos Corpos Celestes. O Copérnico fez esse trabalho durante mais ou menos uns 30 anos antes de ele morrer. Só que ele não divulgou porque era uma coisa que ia muito contra os princípios que haviam desde a antiguidade em toda a sociedade. Antes eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. E o Copérnico conseguiu provar que, na verdade, quem estava no centro do sistema solar seria o Sol. E os planetas rodavam em torno do Sol. Então ele ficou com medo de divulgar aquilo naquela época, mas quando ele já estava no final da vida dele, mais ou menos em 1542, um ano antes de ele morrer, ele entregou esses escritos para ser impresso por um padre, e o nome do padre era Osiander. Só que o que aconteceu? Esse padre, ao invés de simplesmente imprimir o trabalho original do Copérnico, ele fez um prefácio, e nesse prefácio ele se passou como sendo Copérnico, dizendo que o trabalho que havia feito era tipo só um exemplo, era uma coisa assim, uma sugestão, e não algo já realmente provado. Então isso complicou a obra para ter realmente uma grande relevância. Muitas pessoas não levaram muito a sério na época, exatamente por causa desse prefácio do Osiander, né? Porém, algumas décadas depois, um astrônomo chamado Kepler, antes obviamente eles não eram chamados de astrônomos, leu esse trabalho de Copérnico e ele desenvolveu o trabalho de Copérnico. E ele surgiu com 3 grandes teorias que é conhecida como as leis de Kepler, que a gente já estudava na escola. Basicamente, elas diziam o seguinte, porque para Copérnico,
a Terra e os outros corpos celestes, eles rodavam assim num círculo perfeito, né? Em torno do Sol. E o que o Kepler conseguiu medir foi que, na verdade, é uma aspiral que esses planetas faziam. E quando chegava perto do Sol, esses planetas aceleravam, e quando depois fazia a rotação do outro lado e ficava mais longe do Sol, eles iam mais devagar. Ele não entendia por que isso acontecia, mas sem dúvida a gente já entende que isso daí, depois para Isaac Newton, vem a lei da gravidade, que ele vai explicar isso posteriormente. Ele comenta sobre o Galileu Galilei, a importância dele, sobre a invenção do telescópio, e aí ele vai descrevendo diversos outros cientistas, que lembrar que antes os cientistas, eles não eram chamados de cientistas, tá? Então, às vezes eles eram médicos, eram filósofos, sabe? Então, a ciência, como a gente conhece hoje, não era muito dividida. Então, tudo era um bojo só de conhecimento, tá? O autor continua, então, a relatar sobre diversos outros personagens, alguns que já, inclusive, por exemplo, Aristóteles, René Descartes, que foi comentado no vídeo anterior, na época como sendo filósofos, exatamente por causa daquilo que eu acabei de explicar. E claro que eu não vou falar todos eles, porque primeiro o vídeo ia ficar muito grande, e eu acho que não tem necessidade também, porque o interesse é que as pessoas tenham o interesse de comprar o livro e ler sobre os outros. Mas eu vou citar alguns nomes, por exemplo, que ele cita nesse livro. Ele fala sobre Bacon, sobre Robert Boyle, sobre Robert Hooke, Isaac Newton, que sem dúvida alguma era um dos maiores cientistas do mundo, e ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que eu fiz um destaque, que é a seguinte: se eu vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Quer dizer, essa frase mostra realmente como funciona o avanço do conhecimento. Então, uma pessoa, ela imagina uma coisa, ela consegue provar, fazer as suas teorias, e isso passa para uma outra que lê, desenvolve, melhora, e assim por diante. E na ciência, isso daqui a gente vê um traço sendo esticado, e o autor ele consegue fazer isso de uma forma realmente primorosa. Ele comenta também sobre o Benjamin Franklin, que eu vou fazer um destaque, porque além de ele ter escrito a Declaração da Independência, Benjamin Franklin foi o que inventou o para-raios. E fala sobre outros cientistas, que nem Volta, Galvani, Ampère, Charles Darwin, Lavoisier, Faraday, Einstein e diversos outros. Então, realmente eu achei esse livro muito bem escrito, que nem o livro sobre a breve história da filosofia. Na verdade, a mesma editora, e tem o mesmo formato, a mesma formatação, esses dois livros que eu li, que eu comprei. E achei muito interessante a forma que ele passa de um cientista para outro, assim, nos dados históricos, sabe? Então foi muito interessante, e realmente eu acho que vale a pena vocês comprarem e ler esse livro, tá bom? Então aí tá a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá o seu like. Caso você não tenha gostado, o dislike. Nesse caso eu peço, por favor, que você faça um comentário para eu ver o que eu posso melhorar. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho, e muito obrigado.